Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como construir um TCC, né? O que deve conter um TCC, mais especificamente um TCC de tecnologia. É claro que não são todos os TCCs que devem ser construídos dessa maneira. Vai diferir de acordo com o nível, graduação, técnico, pós, mestrado, a área de atuação. Então eu vou focar aqui nos TCCs que eu oriento atualmente aqui no IFB, né? Nos cursos de tecnologia. Eu criei um esboço aqui para passar para os meus alunos. Então, em toda reunião de início de trabalho de conclusão de curso, aqui a gente na verdade tem o PTCC e o TCC. Antes de tudo, tem o planejamento do trabalho de conclusão de curso. Então, sempre sento com os alunos e vou passando item a item, o que a gente precisa construir, como deve, né, o que deve conter nesse documento, os passos, o que deve ser feito em cada etapa. E nos últimos tempos, como as reuniões estão sendo à distância, né, online, eu peguei aqui o FigJam do Figma e fui rabiscando. Fiz um esboço do que deve conter, o que eles devem fazer em cada um dos momentos. E eu decidi fazer esse vídeo para mostrar, deixar isso publicitado aí para todos. Bom, então aqui, basicamente numa documentação, né, no documento, alguns chamam de monografia, enfim. Basicamente a gente tem 5 grandes áreas, 5 capítulos. O primeiro é a introdução, depois vem a parte dos conceitos gerais e revisão da literatura. Então a gente introduz, depois a gente fala um pouco mais, aborda um pouco mais a fundo sobre a temática que a gente vai desenvolver. O capítulo 3 é o de metodologia, é aqui que basicamente tu vai contar como tu vai fazer as coisas. O item 4 tem 2 itens que em alguns casos eu até sugiro criar o capítulo 4 e 5 separados, que é a apresentação, ou seja, quando você vai mostrar o que foi feito, e tem também aqui a análise dos resultados, que pode vir talvez num outro capítulo. Algumas pessoas chamam de discussão e resultados. Então aqui eu vejo que tem 2 coisas, você mostrar o que foi feito e você analisar os resultados. Então, em alguns casos, fica interessante fazer essa divisão, né? Criar 2 capítulos. E o último, que é a conclusão e trabalhos futuros. Então, quando você está planejando ali o TCC, você só tem uma consideração final, que é uma conclusão intermediária, e no fim do seu trabalho, conclusão e trabalhos futuros. Então, você finaliza, expõe ali o que foi feito, se você atingiu o objetivo e tal. E sempre num trabalho fica aquele gostinho de quero mais. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente pesquisa algo, mais a gente vê que dá para fazer coisas além. E todo TCC tem um tempo, ele é finito. Então, é preciso finalizar, mas é interessante também deixar opções, né, de como esse trabalho pode ser continuado. Bom, então eu vou começar falando aqui, né, mais especificamente agora da introdução. Então, basicamente é onde você contextualiza o seu trabalho. Você dá aquelas primeiras impressões. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos que eu gosto de colocar esses 3 itens no começo ali da introdução. Basicamente, tu expõe um problema. Se você está fazendo um TCC, é para resolver um problema, ainda mais na tecnologia, às vezes é uma solução tecnológica. Então, você expõe um problema. Na sequência, você vai dar possível solução ou possíveis soluções. Então, tem um problema X. Uma solução seria meio que automatizar isso. Beleza. E na sequência você coloca qual é a sua solução, qual é a nossa solução nesse trabalho. Normalmente, no problema ali, a gente começa a falar de um tema. A possível solução, a gente vai falar de um problema que é resolvido, ou maneiras de como resolver esse problema. E na nossa solução aqui, a gente vai pôr o objetivo. No TCC aqui do IFB, no template que a gente fornece, então a gente fornece alguns modelos já, o de desenvolvimento de software e o de pesquisa. E ambos eles têm essa divisão aqui na introdução. Pode ser um único texto corrido ou pode ter também essas divisões. Caso você vá fazer um artigo científico, é interessante fazer tudo junto. Mas, para um trabalho um pouco maior, né, no estilo de uma monografia, é interessante separar em capítulos. Então, vocês veem que tem bem a ver aqui com o que eu falei para você pensar anteriormente. Eu até falo para os alunos nessa parte aqui, fazer tipo um rascunho. Escreve ali as suas ideias, depois a gente formaliza e coloca aqui nos respectivos capítulos.
E esses 3 itens eles podem ser transformados em alguns capítulos. Então aqui está dividido de uma maneira um pouco mais específica cada um deles. Então a gente tem aqui o tema, que é onde a gente vai falar sobre uma hipótese, uma afirmativa, algo que tu está dizendo no seu trabalho que acontece e que pode ser um problema. Então tem um item ali que você vai apontar alguns problemas e no final de apontar esses problemas, uma pergunta que vai ser respondida lá no final. Tem muito a ver com aqui a hipótese, né? Na hipótese você faz uma afirmação de que esse problema acontece. Aqui você fala mais desse problema e faz uma pergunta no final desse parágrafo, desses parágrafos, desse subcapítulo, com a pergunta que você pretende responder lá no final. Em objetivo, a gente tem os objetivos gerais e específicos. Então, basicamente, aqui você vai dizer qual é o objetivo do seu trabalho, que basicamente é ali alguns elementos que você precisa fazer para resolver aquele problema. Nos objetivos gerais, a gente pode utilizar alguns verbos ali, contribuir, facilitar, clarear, permitir, agregar, compreender, enfim, coisas assim um pouco mais genéricas, falando de como você vai resolver esse problema. E nos objetivos específicos, a gente pode colocar alguns itens mais específicos mesmo, dar mais detalhes de como a gente vai resolver esse problema. Na estrutura, normalmente ali, né, dos últimos elementos desse capítulo, a gente vai expor como está dividido o nosso trabalho, que basicamente, né, vem esses outros capítulos aqui na sequência. E nesse modelo aqui do TCC também tem a classificação. Então, você vai dizer se a sua pesquisa ela é quantitativa, qualitativa, exploratória, descritiva, se é pesquisa bibliográfica, estudo de caso. Então, assim, o que você vai fazer para explorar melhor aí esse assunto, pesquisar, entender para resolver o problema. E como você vai comprovar que você resolveu esse problema. Passando para o capítulo 2 aqui, a gente tem basicamente dois itens, conceitos gerais e revisão da literatura. Basicamente aqui é onde a gente encontra toda a teoria necessária para resolver o problema. Então assim, beleza, eu identifiquei um problema X. Então eu vou estudar, entender melhor o que é esse problema, o que já existe acerca desse problema, o que já resolve esse problema, ou se tem ou se não tem, e como eu vou fazer. Beleza, se eu vou usar uma tecnologia, um software para resolver esse problema, então eu preciso também pesquisar com a melhor tecnologia e falar um pouco sobre essas tecnologias. Então, basicamente, é isso que está aqui nesses outros tópicos. O contexto do negócio. A gente pode dizer que é a fundamentação teórica, que seria aqui os conceitos gerais. Então, tudo acerca, se você vai fazer um software para a área da saúde, algo em específico, você tem que pesquisar as teorias daquilo, de como resolver aquele problema. Revisão da literatura é o que já existe na literatura que resolve ou que aponta o problema na qual você está estudando. Se for fazer um software, já existem softwares ou sistemas similares que resolvem o mesmo problema, eles possuem alguma deficiência que o seu vai contemplar, e quais são as ferramentas, tecnologias, linguagens que você vai usar para desenvolver esse software. Então aqui entra todo o embasamento teórico mesmo, tudo de teoria que você precisa saber, o que já existe, o que você vai usar. É um capítulo bem introdutório, tanto é que esses 2 primeiros aqui que estão em azul é o começo do trabalho, é quando você vai identificar o que precisa ser feito e tentar entender melhor o que já acontece, o que você precisa fazer. Capítulo 3 e 4 estão em roxo aqui, eles já são mais práticos, vamos dizer assim. Então, na metodologia, você vai dizer como será ou como foi desenvolvido o que você fez para resolver o problema. Então, você pode dizer aqui como que foi a idealização ou a viabilidade. Então, normalmente alguém que tem uma ideia ou te passa uma ideia, você leu, viu isso em algum lugar. Às vezes é alguém buscando um software para ser desenvolvido, então a ideia veio dessa pessoa, é viável porque ela está precisando. Alguns estudos podem ser feitos aqui também, por exemplo, um questionário para verificar a viabilidade, se aquilo realmente é necessário e quais etapas você usou nesse desenvolvimento. Então aqui a gente mostrou que alguém precisa, que é viável, fez um estudo, pode ser um questionário, por exemplo, para comprovar mesmo a necessidade disso.
E as etapas, basicamente, é o quê, né? Pesquisa, projeto, modelagem, validação, implementação e teste. Então, aqui a gente tem mais ou menos aí como foi feito o desenvolvimento. Então, tive a ideia, estudei essa ideia, basicamente está aqui nesses primeiros capítulos. Depois eu fiz um projeto, modelei, desenhei, né? Mostrei como isso vai ser desenvolvido. Fiz a implementação, então normalmente aqui vem a partir do código. Nesse local vocês podem dizer, né, como as linguagens foram usadas. Aqui vocês podem ter falado, a gente usou essa linguagem essa. Conta disso, sei lá, algum porquê deve ter das escolhas de vocês. Aqui é interessante mostrar como é que elas foram interligadas. Normalmente você vai usar uma linguagem para front-end, uma para back-end, uma para o mobile, uma para o web, um banco de dados. Então aqui é hora de você juntar meio que tudo isso. E se for feito algum teste também, qual vai ser o teste que você vai usar ao final aí das implementações para verificar se tudo está funcionando perfeitamente bem. Então aqui você vai contar como foi todo esse processo, né? Como foi feita a ideia, como foi projetado, as ferramentas usadas, como você usou tudo isso, para que depois, de pronto, venha a apresentação. Então, aqui na apresentação e na análise dos resultados, vocês vão mostrar o que foi desenvolvido, a solução em si. Algumas pessoas até colocam, né, o nome desse capítulo não como apresentação, mas como o nome ali do software, da solução que foi desenvolvida. Então, falar um pouco da aplicação como um todo, apresentar alguns diagramas que foram feitos. Pode ter um capítulo só para os diagramas, tá? Nesse caso aqui seria uma monografia, então é algo que não é tão assim voltado para o desenvolvimento mesmo. Então a gente vai falar mais do problema, como resolver, mostrar alguns diagramas apenas. Diagrama de classes, use case, eu acho bem legal. Protótipo das telas é bem bacana também, para mostrar ali como é que você projetou. Talvez, né, uma simulação, um estudo de caso ali, sei lá. E aí mostrar o resultado mesmo, botar ali os prints das telas, escrever o que cada tela representa, o que acontece em cada uma dessas telas, então mostrar mesmo o que foi feito. Se foi feita uma simulação de estudo de caso, coloca também. É bem interessante para você mostrar como aquilo funciona e como resolver o problema, talvez. Para testes, né, analisar ali o que foi feito, na análise dos resultados, então podem ser testes práticos, simulações, estudo de caso, então depende muito do que foi construído. Bom, então entendi o que precisava ser feito, bolei ali uma metodologia para desenvolver, desenvolvi, testei, expus ali os meus resultados, beleza, terminou o trabalho. Fácil, né? É hora de apresentar as conclusões dos trabalhos futuros. Então é aqui que a gente finaliza o trabalho. É aqui que a gente contextualiza de uma maneira mais específica, assim, né, bem sucinta o que foi feito. Se cumpre o objetivo, tem que cumprir, né? A gente apresenta aqui a resposta para aquela pergunta que a gente fez aqui em cima no começo. Apresenta alguns resultados resumidos. Então, tantos por cento dos testes mostraram que isso é viável, né? Ou quem utilizou, se foi feito algum teste, enfim, né? Então, pega ali tudo que foi feito e mensurado nos testes e coloca aqui. E, como eu falei lá no começo, sempre tem alguma coisinha para melhorar. Então, alguma coisa você não fez porque não deu tempo, só identificou no final, enfim. É aqui que vocês colocam o que esse trabalho ainda pode ter, né? O que pode ser feito ainda nesse trabalho. Beleza? Bom, pessoal, espero ter ajudado aí um pouco a clarear, né? Tipo, o que deve conter um TCC, como estruturar, como dividir esses itens. Tentei falar tudo de uma maneira bem resumida. É mais ou menos assim que eu apresento o TCC numa primeira reunião para os meus orientandos, mas aí a cada passo, a cada etapa, a gente vai estudando junto, vendo, escrevendo junto e analisando o que foi feito. Adaptações podem ser feitas, alternativas diferentes aqui podem ser feitas e utilizadas, mas de um geral é assim. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, um comentário, é só colocar aqui nos comentários. E até a próxima.